E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula 3 de Photoshop e nessa aula de hoje, que vai ser bastante especial, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu só consigo fazer no Photoshop e foi algo que mudou bastante a questão ali do meu fluxo de trabalho, porque eu comecei a ficar mais aliviado para resolver algumas coisas. Bom, chega de trololó e vou mostrar para vocês aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Por exemplo, esse tipo de foto aqui que vocês estão vendo, que a gente tem a noiva e eu quero esse véu esvoaçando, como é que eu faço isso? Eu tenho o meu assistente que vem aqui e vai e joga o véu da noiva, eu vou lá e faço o clique. Porém, o que acontece? Ele vai ficar dentro dessa foto. Eu posso, pessoal, tem uma forma bem simples a gente resolver isso, eu vou mostrar para vocês como a gente remove alguns tipos de objetos, que seria simplesmente, e muita gente conhece essa dica, tu faz aqui uma seleção, tu dá um fio lá e ele faz um preenchimento. Porém, o que acontece, especialmente em uma situação em que a gente tem tanto detalhe aqui em volta, pessoal, fica bem complicado a gente resolver isso. Então, o que acontece? Normalmente, nesse tipo de situação, eu acabo tirando duas fotos, uma com o véu, e daí eu faço um disparo ali de rajada, eu pego esse véu voando, e eu vou pegar uma foto sem o meu assistente para conseguir fundir essas duas fotos e resolver essa questão, por exemplo, do véu da noiva. Esse tipo de situação também é bastante útil e a lógica acontece, ela é muito parecida para esse tipo de situação aqui de foto em grupo. Nesse caso aqui, eu tenho as duas fotos em que as pessoas, em geral, elas estão bem. Mas pode acontecer, e é muito comum, de a noiva ou alguém gostar muito, se gostar muito de uma foto em grupo em que tu tem um convidado que está piscando ou que está com a cabeça num lugar que não deveria. Não é o caso dessa foto aqui. Bom, a gente tem aqui uma convidada que está com a cabeça mais inclinada e a outra parte. Aqui a gente tem essas duas possibilidades aqui, mas não é tão problemático. Porém, vamos fingir e vamos imaginar que ela estivesse piscando. A foto que ela está piscando, provavelmente, eu já apaguei aqui do meu computador, não mandei para a noiva, mas vamos imaginar esse tipo de situação e eu vou mostrar para vocês como a gente troca a cabeça de uma para outra foto, como a gente tira o assistente para ficar só o véu da noiva e algumas outras cositas más que a gente vai fazer aqui nessa nossa aula. Muito bem, então, pessoal, vamos começar primeiro pelo mais difícil, porque depois resolver essas questões de convidado vocês vão dar risada, que é tirar, na verdade vocês vão ver que não é muito difícil, estou mentindo aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer isso? A gente já sabe, a gente pode selecionar as duas fotos, clicamos com o nosso botão direito, vamos editar em Photoshop. Todo mundo já sabe esse caminho, as fotos elas estão abrindo aqui dentro do meu Photoshop. Legal, então aqui estão as duas fotos e a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai ter que colocar as duas fotos aqui no mesmo arquivo, uma funcionando como camada do outro. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, a gente tem que imaginar assim, o que eu quero que fique em cima? É mais fácil eu deixar na layer de cima a questão do véu, porque é onde eu vou ter que mexer menos e para mim é a coisa mais importante. Na verdade, tanto faz, porque a gente pode inverter essas layers e isso é tranquilo. Mas é apenas uma dica aqui que eu dou para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui a foto sem ninguém aqui como background, porque essa camada ela vai ficar embaixo, e eu vou puxar essa outra foto aqui para aquele arquivo. Isso é feito de forma bastante intuitiva. A gente pode arrastar simplesmente esse background lá para a nossa outra foto. E aqui tem um truque. Se vocês largam essa foto aqui, pessoal, vejam só como ela fica. Ela é solta de qualquer maneira. O que a gente pode fazer? Vamos fazer isso de uma maneira mais qualificada. Vocês podem pegar aqui a foto e vocês podem soltar pressionando o Shift. Olhem o que acontece. Com o Shift, ele centraliza a foto ali para vocês. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, agora são as duas fotos no mesmo arquivo. Vejam só.
Vocês podem perceber uma coisa, não vai ser muito simples em teoria resolver isso, porque as duas camadas elas estão desalinhadas, como vai acontecer em 90% dos casos da vida de vocês. Existe um modo de mesclagem, a gente vai falar sobre todos esses modos de mesclagem, mas um deles era basicamente utilizado antigamente para alinhar essas camadas, que é esse modo difference aqui, que o pessoal vinha, pegava a ferramenta de mover e ficava tentando ajustar aqui em modo overlay, tentando juntar as duas imagens em uma só. Imaginem o trabalhão que isso dava antigamente. Não é isso que faremos, tá? Então a gente não vai usar a nossa ferramenta mover para mover a layer, a gente vai colocar novamente lá no nosso modo normal e vamos utilizar algum mecanismo aqui do Photoshop que faça esse alinhamento automático para a gente. E vejam só que maravilha, existe uma ferramenta aqui dentro que faz esse alinhamento de forma automática. Muito bem, como é que a gente vai alinhar essas duas camadas? A primeira coisa que temos que fazer, pessoal, é selecionar aqui as duas camadas. Se elas não estiverem selecionadas, não vai habilitar aqui no nosso menu editar, que é onde vocês têm que ir, a opção de auto-alinhar as camadas. Então essa é a ferramenta que vocês vão ter que encontrar, o Auto-Align Layers. Então vocês vão apertar aqui nesta ferramenta e eu já digo para vocês o seguinte, a melhor forma é vocês fazerem isso no modo automático e caso dê algum problema, vocês irem lá na ferramenta Difference e vocês fazerem esse ajuste. Normalmente, para esse tipo de foto, pessoal, 90% dos casos, eu vou dar o OK e o que vai acontecer é este milagre que vocês vão ver aqui, que é o seguinte, vejam só. Se eu dou aqui, tiro a camada, a gente tem praticamente, vejam só, o que mais me interessa são aquelas árvores ali de trás, é o piso e tudo mais. Isso é o que mais me interessa que esteja alinhado, até porque eu vou deixar esta layer aqui na noiva, que eu nem vou mexer, então pouco me importa se tem uma diferençazinha ali entre ela. Essa parte que está parada do fundo, isso é o que mais me interessa. E agora vai ser uma piada o que eu vou fazer aqui. E aqui a gente já vai aprender um conceito muito importante dentro do Photoshop, que é a questão das máscaras. O que é uma máscara, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou selecionar a layer de cima e eu vou aplicar uma máscara nessa layer aqui. Quando uma máscara ela está completamente pintada de branco, significa que tudo que está na nossa camada aqui vai estar aparecendo. Se eu pinto isso no extremo oposto, que é o preto, eu escondo o elemento. Por exemplo, eu posso esconder aqui no caso o meu assistente, que ele vai pegar a informação que está contida na nossa layer de baixo. Qual é a lógica disso? Se a gente usasse, por exemplo, uma cor cinza, ele ia aparecer mais ou menos. É mais ou menos assim a lógica das coisas. Então aqui a gente tem uma máscara, branca. Se eu aperto, por exemplo, Command I e eu inverto essa máscara, vocês entendem o conceito. Ó, eu estou com uma máscara preta, não está aparecendo nada da minha foto, porque toda a minha foto foi tampada. Não é isso que a gente quer. Eu vou apertar Command I de novo para que essa máscara fique branca. E agora o que a gente tem que fazer é pegar um pincel e pintar de preto aquilo que a gente não quer que apareça na foto. O pincel, pessoal, existe um caminho que é B de brush. Então, e a ferramenta, ela se encontra aqui. Olhem só, este é o pincelzinho. Sempre que no Photoshop houver essa setinha aqui, se vocês seguram, pessoal, ele nos dá outras opções. Muita gente, às vezes, não encontra algumas ferramentas porque não se dá conta disso. Vocês têm que ficar apertando o mouse para que abra essas outras ferramentas. Então, caso isso não tenha acontecido, se vocês não estiverem com brush, vocês estiverem, por exemplo, com o lápis, vocês segurem e vocês vão ali no brush. O brush, ele vai nos dar aqui sempre duas cores. E por padrão vem o preto e o branco.
e a melhor forma é vocês manterem o preto e branco. Se não está preto ou branco, vocês podem clicar aqui em cima e vocês podem, inclusive, escolher outra cor, mas no caso aqui do preto é aqui no cantinho. É legal ficar preto e branco porque é muito útil que, apertando o X, vejam só o que acontece. Vai fazer esta inversão de cores. O que isso significa? Que eu estou pintando com o meu pincel de preto, eu estou apagando. Eu errei alguma coisa, eu aperto o X, eu pinto de branco e eu volto a trazer aquilo que eu acabei perdendo. Uma coisa legal, pessoal, daí que a gente vai entendendo um pouquinho a lógica do Photoshop. Sempre que vocês acionam uma ferramenta, vejam que o menu dessa ferramenta aparece aqui em cima. Então, por exemplo, estou alterando as ferramentas e todas elas vão aparecendo outras ferramentas lá em cima. No pincel, é interessante que a gente tenha o que, pessoal? Por padrão, se vocês não querem errar, eu diria para vocês usarem uma suavidade de aproximadamente 50% nesse início de jornada do Photoshop de vocês. O que isso significa? Que o miolo está bem pintado, mas a gente tem uma transição nas bordas. O que é bem interessante que isso aconteça quando a gente apaga alguém, para que a parte apagada nessa área de transição se misture com a layer de trás, isso não seja de uma forma tão abrupta. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar esse pincel em normal, até porque a gente não viu ainda esses outros modos de mesclagem aqui do pincel. Eu não vou deixar uma opacidade baixa, porque com uma opacidade baixa, vejam só o que vai acontecer. Eu vou tirando aos pouquinhos, que não é o caso. Command mais ou Ctrl mais e Ctrl menos, vocês dão o zoom e se vocês apertam a barra de espaço, vocês abrem a ferramenta mãozinha que vocês podem segurar a imagem e vocês irem movendo. Então vejam só o que está acontecendo aqui. Se a minha opacidade está baixa, eu vou pintando dessa forma aqui. Não é o caso, a gente não quer isso. O que a gente quer? A gente quer que a pessoa desapareça completamente ali da foto. Então eu vou deixar aqui em 100% e vejam a magia que vai acontecendo quando a gente vai pintando de preto essa nossa máscara. Vejam que aqui no cantinho essa máscara está sendo pintada de preto. Então, vou pintando de preto essa máscara e vai me aparecendo aquilo que está embaixo. Se eu quisesse, por exemplo, pessoal, aumentar o tamanho desse pincel para fazer o trabalho mais rápido, é como lá no Lightroom, a gente tem o colchetes mais e menos, a gente consegue aumentar o tamanho desse nosso pincel. Eu venho aqui, vou pintando aqui o meu assistente, pegar minha mãozinha, questão aqui do sapato, beleza, está tudo certo. Em poucos minutos, o que eu fiz, pessoal? Eu tirei o assistente aqui da minha foto. O que vai acontecer? Para que vocês entendam. Quando eu alinhei essas duas layers, obviamente, ele teve que mexer essas camadas e ficaram essas áreas brancas, que são áreas onde não tem mais pixel. Se eu salvar a imagem, vai ficar esse buraco dentro da nossa foto. Se vocês mandarem imprimir, vai ficar essa tarjinha branca. A gente tem que aplicar um crop. A gente pode fazer isso lá dentro do Lightroom, o que seria um desperdício, já que a gente já está aqui dentro do Photoshop e a gente não vai usar essa área mesmo. Ou aqui dentro do Photoshop, a gente pode acionar a nossa ferramenta de crop. Olhem só. Sempre, pessoal, agora nessas versões novas do Photoshop, ele mostra um videozinho aqui explicando a funcionalidade da ferramenta, o que é bastante útil para quem está iniciando. Então aqui eu tenho a ferramenta de crop, que vai criar essas bordinhas aqui. Se eu quero manter a proporção como a gente faz lá no Lightroom com o cadeadinho, eu posso segurar o Shift e vir aqui na ferramenta, que eu já vou fazendo este corte. Então vejam, a gente tem um detalhezinho para resolver aqui e temos esse resultadozinho para fazer aqui. Eu simplesmente aperto Enter, pessoal, e eu tenho esse reenquadramento da nossa imagem. Podemos ver futuramente
como tirar, por exemplo, um postezinho como esse aqui, de uma maneira que a gente consiga, ou a gente pode fazer isso simplesmente clonando algumas áreas da imagem, ou a gente já pode tentar fazendo isso com uma ferramenta de Content Aware, de completar com o conteúdo, mas isso vai ser tema para uma outra aula, que é essa questão de remoção de objetos. Pessoal, eu terminei aqui o meu trabalho. Antes eu tinha a foto, agora eu estou com o melhor dos dois mundos, que é sem o meu assistente e ali com essa parte aqui vazia. O que eu posso fazer aqui, pessoal, é fundir essas duas layers aqui. A gente tem duas opções. Uma é Merge Layers, que seria mesclar as camadas, ou a gente tem a opção de achatar as camadas, que é o Flatten Image. Qual é a diferença delas? Com o Flatten Image, vocês transformam tudo em uma camada só. Com Merge Layers, vocês podem ir mesclando camadas e manter essas camadas aqui. Nesse caso, tanto faz, vai ser igual. Eu vou fazer aqui um Flatten Image e a gente juntou essas duas fotos aqui. Aperto Command S para finalizar o trabalho. Já aparece lá no nosso Lightroom. Antes tínhamos a foto com o assistente, sem o assistente, mas sem o véu. E agora a gente tem a foto aqui com o véu. E agora, pessoal, se a gente quiser fazer isso com a foto de convidados, vocês já sabem o caminho, né? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vir em Editar em, vamos lá para o nosso Photoshop, treinem aí com as fotos de convidados de vocês e, por favor, me mandem alguma coisa que eu vou ficar curioso para ver isso. Vejam que abri o Photoshop com a minha última ferramenta utilizada, cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente não sabe como sair. Vou apertar aqui nessa ferramenta de mover. Temos as duas fotos aqui deste casamento. Mesma coisa, aqui tanto faz qual que a gente vai escolher para ficar no background. Vou levar isso para outra foto, seguro o Shift para soltar, centraliza a minha foto. A gente já vê aqui no modo Difference que as layers não estão alinhadas. Precisamos alinhar essas layers aqui. Vou voltar ali para o meu modo normal. Seleciono as minhas duas camadas, vou em Edit, Auto Align Layers, clico em OK aqui para o alto. Vejam só que bacana, agora as camadas estão praticamente todas bem alinhadinhas. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Todo mundo já sabe. Vou pegar o meu pincel, deixando ali a questão da opacidade. Vou criar uma máscara, repassando toda a aula. O meu pincel preto em 50%. Digamos que eu quero que essa moça aqui, ela fique com a cara da outra foto. Eu simplesmente venho aqui e faço esses ajustes aqui. E vejam só, a gente tinha um antes e depois. Ela permanece. Obviamente, a gente tem que fazer talvez o ajuste inteirinho aqui nela. Esse cidadão aqui, quero que ele fique com a sua faceta igual a da outra foto. Eu deixo esse cidadão aqui dessa forma. Esse cara aqui, eu quero a sua outra face. A mesma coisa aqui, estou mudando o sorrisão desse cidadão aqui. Vejam só, essa é a forma mais simples que a gente tem de conseguir deixar todo mundo bem na foto. Vamos deixar aqui essa moça, aqui vamos alterar, e a gente pode ir fazendo desta maneira aqui, e vejam só, a gente tem, aqui eu alterei a cara de praticamente todo mundo, eu estou trazendo a foto de baixo para a foto de cima, o que não é justo. Deixa eu fazer só uma coisa aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais, e daí aqui vocês vão ver, estou mudando as faces de muita gente aqui. César, alguma coisa ali está parada, ficou tranquilo, não está tão alinhado. Vocês podem ir lá na ferramenta mover um pouquinho, ou vocês podem vir com esse pincel com um pouquinho mais de cuidado, fazendo esses ajustes aqui. E é perfeitamente possível, pessoal, que daí sim, só trabalhando um pouquinho algumas coisas, a gente conseguir resultados bastante legais aqui e deixando todo mundo bem na foto. Tá legal? Então, meus queridos, espero que vocês tenham de verdade curtido essa aula. Eu estou amando esse nosso curso de Photoshop. Espero que vocês estejam gostando também.
Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.